Oi, boa noite, MCM. Ou bom dia, né? Porque pelo horário já é de madrugada. Já é a madrugada do novo dia, um bom mês de junho, meio do ano. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos brevemente sair dessa condição de virtual para o real, né? Mas em tudo vamos dar graças a Deus, porque ainda podemos nos comunicar, mesmo que virtualmente. E hoje a Ilza me pediu, né, para falar alguma coisa sobre o livro de Ruth. Eu sei que todas devem, ou a maioria devem ter acompanhado, e se não leu, ainda está em tempo, porque tem lições maravilhosas para se tirar desse livro de Ruth. É um livro pequeno, por sinal, 4 capítulos, mas deixa assim uma marca tremenda na história dos judeus e nós, que somos também o povo de Deus. Marcou toda uma história, a verdade é essa, né? Havia um plano de Deus para a vida desta mulher. E esse livro de Ruth, uma coisa que sempre me deixou assim, impressionada com relação a Ruth, que a história de Ruth começou na realidade com Noemi, né? A Noemi, ela saiu da sua terra em busca de alimento na terra de Moabe. Era uma terra estrangeira, né? Oposta a Israel. Tinha outros costumes. Portanto, ela se dirigiu a essa terra, deixou a sua parentela, deixou as terras, os bens dela lá com o esposo por causa da fome e foi para a terra de Moabe com seus 2 filhos, seu esposo. E lá aconteceu, né, coisas tão desagradáveis para ela, Noemi, que veio a perder o seu esposo e algum tempo depois seus 2 filhos. Não narra aqui na Bíblia, a gente não tem história do motivo da morte dos 3. A gente não sabe se foi acidente, se foi alguma enfermidade. A gente só sabe que ela ficou viúva. Morreram os 3 homens. E Noemi se desesperou, né? Porque a pessoa já perde um filho, já é muito doloroso. Perdeu 2, os 2 únicos. Perdeu o marido. Ficou ela e as 2 noras, viúvas. Tudo viúvas. E foram viver aquela vida assim de viuvez, o seu luto. Acho que quando passou aquele período do luto, a Noemi soube que na terra dela, em Belém, a situação já estava equilibrada. Deus já tinha favorecido ao povo com alimento. A terra voltou a produzir. E como ela estava numa situação crítica, além de tudo, uma terra estranha, resolveu voltar para sua terra, para sua parentela e também resgatar aquilo que ela teria direito, como viúva do seu esposo, Elimeleque. Então ela tinha bens lá naquela terra, né? E a surpresa é que para voltar, as 2 se grudaram ali a Noemi e não quiseram voltar para a casa da sua família, como Noemi sugeriu. Elas saíram juntas num determinado local, provavelmente de assim, encruzilhadas, aonde vão caminhos diferentes. Ela sugeriu que as 2 voltassem para a casa de suas mães e elas não aceitaram. Todas 2, tanto a Orfa como a Ruth. Elas não quiseram voltar. E isso nos deixa também uma lição com relação a Noemi. E a surpresa que me deixou com relação ao livro de Ruth é que toda a história de Ruth começou com Noemi. Mas o livro
não levou o nome de Noemi, levou de Ruth. Mais adiante eu vou falar sobre isso, vou comentar, aliás. A Noemi abriu mão das suas noras, suas companheiras, né? E para voltar para sua casa sozinha. E elas duas não aceitaram. Depois de muito insistir, Orfa resolveu voltar para a casa da mãe. Mas a Ruth não teve jeito. A Ruth, ela se grudou tanto a Noemi, que não houve argumento para ela deixar. Então, essa amizade que ela adquiriu com Noemi, alguma coisa ela viu de extraordinário em Noemi, porque ela abriu mão de voltar para a casa de sua mãe. Ela estava na terra dela. E ela deixar a terra dela para seguir com Noemi para uma terra estranha e ser uma estrangeira, não era fácil, não. Ainda como viúva, não era fácil. E ela se encantou, provavelmente, com o comportamento de Noemi. Noemi deve ter sido uma sogra exemplar. A Bíblia não fala do dia a dia de Noemi. Pouco fala sobre isso. Mas pelo comportamento e pela atitude das duas noras, ela era uma excelente sogra. Pelo contrário, ninguém queria acompanhar uma sogra ruim, uma sogra que não tivesse dado tanto valor a elas, porque ela se referia às noras como filha. Era esse o relacionamento dela com as noras. E lá vão as noras, né? Uma foi para o norte e a outra foi para o sul com Noemi. E esse apego dela, que não foi à toa, né? Teve seus motivos na própria Noemi, levou ela a abrir mão da sua parentela e topou tudo, ser estrangeira, e lá se foi. E lá chegando, veio aquela novidade, né, de que ao entrar na cidade, todos se espantaram, e principalmente as mulheres, que mulher é muito mais agitada quando vê outra e observa tudo, olha tudo e sai comentando. E aí comentou, né, lá vendo, quem é esta mulher? Aquela que saiu cheia de pompa aqui, porque imagino como ela não deve ter saído com o marido, os 2 filhos, tinha condições de ir para outra terra, buscar alimento, vida melhor. E de repente volta ela sozinha, sem marido, sem filho, viúva, com uma outra viúva do lado, que era a nora. Então, alarde geral, né? E lugar pequeno, o telefone, boca a boca, sai rapidinho. Aí um sai passando para o outro, Noemi chegou e veio com a nora veio com ela. E outro papel importante de Noemi nessa história de Ruth, como ela era uma boa sogra, e ela reconheceu nessa nora virtudes de filha, ela começou a falar bem da sua própria nora. Se assim não fosse, ela não teria tido tanta reputação, né, no meio de todos. Mas a própria sogra se incumbiu de dar bom testemunho da sua nora. E isso contribuiu para que a imagem de Ruth se elevasse. O conceito de Ruth fosse muito bom, porque, por sinal, ela era muito jovem. E ela não quis se envolver com ninguém e sempre ali grudadinha com sua sogra, como mãe e filha, e nem todas, né? E aí o desenrolar da história que todo mundo sabe, todo mundo, né, que tá lendo aí, tá acompanhando,
o desenvolver, né, dessa história delas duas, até que chegou na época dela sair para trabalhar em busca de alimento, que aquele início não foi tão bom assim. Então ela saiu, a nora quem saiu em busca de alimento. Eu imagino, né? Aí já entra a imaginação nossa. Ela, para sair atrás de alimento, ela deve ter se prontificado para a sogra que ia buscar ajuda, e a sogra aceitou. Por outro lado, a própria Noemi deve ter dado muitas orientações a ela, como a gente pôde ver no caso de Boaz, as orientações que ela passou. É uma mulher também sábia, né? Madura, então já tinha sua sabedoria nata. E nesse desenrolar de buscar alimento, a obediência de Ruth com relação à sua sogra também contribuiu para tudo para o bem delas. Só que o conceito de Ruth ia só crescendo. Talvez a própria Ruth nem soubesse que o conceito dela estava tão alto. E aí teve aquela situação de pegar o alimento, né? Necessidade de ir em busca de alimento, e foi parar no campo de Boaz. E esse Boaz era exatamente um parente próximo. Provavelmente, segundo comentaristas, pode ser tanto irmão de Elimeleque, como pode ter sido primos, que eram tratados como irmãos. Então ela se interessou mais ainda quando a nora chegou dizendo que buscou nos campos de Boaz, perdão. Ainda estou com Moabe lá, né? Nos campos de Boaz ela foi buscar este alimento. E aí a sogra se alertou. Ele pode ser o resgatador, nosso resgatador, aquele que vai redimir a gente. E aí tinha sempre esse costume, né, antigo em Israel, de a família resgatar situações da sua própria família, da sua própria parentela. Isso envolve bens, terras e pessoas, como no caso das viúvas. E o desenrolar disso aí, eu sei que quem está lendo está acompanhando, né? Quem estudou acompanhou, para a gente não ficar esticando muito. E as lições que eu consegui tirar daqui, fiz um resumo para a gente fazer um comentáriozinho. Depois cada um vai dar sua opinião também. Eu coloquei, no meu ponto de vista, o seguinte: no livro de Ruth, nós temos que observar as 3 figuras de destaque que foi Noemi, Ruth e Orfa, cada uma na sua medida. A Orfa logo ficou para trás, mas ela também preferiu seguir. Com a insistência da sogra, ela recuou. Ruth não abriu mão. Aonde tu fores, eu irei. Né? Nem me insista mais, porque eu não vou ficar. Vou contigo, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde morreres, morrerei eu. Onde você for sepultado, eu também serei. O teu povo vai ser o meu povo. E outra coisa que não seja a morte vai me separar de ti. Só a morte. Então foi difícil, né, segurar uma situação dessa. E aí eu chego no final, eu digo, meu Deus, vou falar algumas coisas sobre Ruth. O primeiro delas é mulher virtuosa. A Noemi, viúva, né, sem seus filhos, conseguiu dar um bom exemplo à sua nora, porém as referências maiores são voltadas para a nora, a Ruth. Mas havia um plano de Deus na vida de Ruth. Deus já tinha traçado o destino de Ruth, mesmo sendo estrangeira.
E lá na chegada de Belém, na chegada a Belém, né, no retorno a Belém, ela foi reconhecida ali, a referência de Ruth era apenas o que na chegada? Ela era a nora de Noemi. Ah, viúva de Malom, que era o filho de Noemi. E quem mais? Uma estrangeira. É uma moabita, ela vem lá das terras de Moabe. Essa foi a referência inicial, quando ela chegou ali. Só que o dia a dia foi mostrando quem era ela, e com a ajuda da sogra, que só falava muito bem dela, a exaltava, né, demais. Adotou, era filha dela, passou a ser a filha. Ela com o tempo, e um pouco tempo, por sinal, ela foi logo reconhecida. Né? Ali ela foi conhecida primeiro, como nora, como viúva, como estrangeira, e depois ela foi reconhecida como bondosa, uma mulher bondosa. Uma mulher que renunciou tudo para ficar com sua sogra. Acompanhou Noêmia o tempo todo por amor a Noêmia. Era cuidadosa, era aquela que cuidava de sua sogra. E era obediente. A sogra falava e ela obedecia. E assim ela ficou reconhecida, né? E mais adiante, esse reconhecimento dela elevou ela a ser reconhecida como mulher virtuosa. E, segundo alguns comentaristas, Provérbios 31 foi inspirado nela. Aquela mulher virtuosa foi inspirado nela, porque Salomão foi descendente dela. Foi quem escreveu, né, o livro de Provérbios. Ela foi tão virtuosa que ela foi reconhecida como melhor do que 7 filhos para Noemi. 7 filhos é a conta, é o número básico, ideal de filhos. A pessoa com 7 filhos está perfeito. A perfeição ali no 7. E ela era melhor do que 7 filhos. Está aqui mencionado na Bíblia. Trouxe uma nova vida para Noemi. Porque Noemi chegou acabada, se dizendo que queria mudar o nome, que era Mara, amarga. Mas ela trouxe uma nova vida para Noemi com o nascimento de Obed, que foi resgatada, né? Ela foi resgatada por Boaz, quando se casou com Ruth, e, consequentemente, veio ser a mãe de Obed. E Obed foi a alegria de Noemi. O neto que ela queria ter não teve com o filho, mas teve com alguém da sua parentela que resgatou nome, tudo. Resgatou as terras dela. E assim, e com o nascimento de Obed, Obed veio ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E o mais nobre de tudo é que nessa genealogia vai até Jesus Cristo. Jesus Cristo veio dessa linhagem. E para concluir, tantas foram as qualidades de Ruth, que ainda ganhou o direito de ter um livro nas Escrituras Sagradas com seu nome, que é o livro Ruth. E ainda teve o privilégio, né, de pertencer à linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Restituiu essa alegria imensa para Noemi. E foi esse Obed quem cuidou de Noemi. Então, são essas lições que a gente tira, né, para a nossa vida, como vale a pena a gente ter um viver assim, virtuoso. Mulheres virtuosas é tudo que a gente gostaria de ser, né? Tudo que a gente quer ser. Que Deus nos abençoe, né? Nos faça ter assim uma vida virtuosa.
que essa história de Ruth, Noemi, Orfa, 3 mulheres, uma se destacou. Muito eu sei que ela tem que agradecer a Noemi, porque inclusive até a conversão dela para o Deus de Noemi, porque a terra dela lá eram outros deuses. E isso fez também com que ela fosse elevada aos olhos de Deus, abençoada mesmo, né? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sempre lutar para sermos mulheres virtuosas, mães virtuosas, avós virtuosas, sogras virtuosas. Quem tem nora, quem tem sua sogra viva, que também sejam noras virtuosas. Vamos pedir a Deus, né? Que nos abençoe. Agora eu quero acompanhar aí os comentários. Passei dos 15, me perdoar.